Obrigado. Disseram que os problemas econômicos surgiram de repente, e as vozes que ouvíamos em casa, as vozes que vinham das paredes, eram por causa de um trabalho de feitiçaria que tinham feito contra nós. Não só minha mãe, como pensávamos, o trabalho era contra toda a família, queriam acabar com todos. Muito boa noite, comunidade, e obrigado pela paciência. Como teremos episódio novo na sexta-feira, hoje à noite teremos um episódio com o dobro de duração. E também, claro, obrigado por nos dar a oportunidade de contar as próximas histórias para vocês. Espíritos em vilarejos, bruxaria, aparições na estrada, isso e muito mais você vai encontrar aqui hoje. E eu te peço que, se estiver nos ouvindo a caminho de casa à noite, preste muita atenção ao seu redor. Pode ser você quem nos envia a próxima história. Pode ser você quem está prestes a comprovar que o paranormal existe. Pode ser você o próximo protagonista de Relatos da Noite. Deixem-me contar uma história para vocês. Aconteceu há apenas algumas semanas, quando o Júlio, meu melhor amigo, meu primo, como eu o chamo carinhosamente, me convidou para passar alguns dias na cidade dele. Nas férias de dezembro, a 4 horas daqui, ele sempre volta para lá no aniversário dele, no Natal e no Ano Novo, e sempre que tem dias livres e algum pretexto. Eu já tinha passado algumas festas por lá várias vezes, quando o nosso grupo de amigos era maior, naqueles tempos que parecem cada vez mais distantes. Quando a gente combinava e ia na caminhonete do pai do Chino, que ele pegava sem permissão, chegávamos a ser até 6 e fazíamos uma grande festa. Lá, no vilarejo do Júlio, só restavam o avô dele e uma tia. Mas ele continuava voltando, porque lá estava a infância dele, porque lá estavam os seus mortos. Ele sempre dizia isso pra gente. Depois, nosso grupo foi ficando pequeno, pouco a pouco, e no final só eu e o Júlio mantemos contato. Os outros foram se afastando, foram para o norte. Estão na cadeia ou mortos, como quase todos da nossa idade, naquela época. Então, em dezembro, ele me convidou só a mim, mesmo que já fazia vários meses que não nos víamos, nem sequer nos encontrávamos. E como também já não me resta muita família, e com a que resta eu prefiro não estar. Dessa vez eu aceitei. Não era só ir e passar a noite, era para ficar vários dias por lá. E, na verdade, eu realmente queria me afastar de tudo por um tempo. Naquele dia, terminei o trabalho e fui direto para a rodoviária ao sair. Cheguei de ônibus de passageiros quase de madrugada. Mas aquele lugar, o vilarejo de Júlio, é tão pequeno que não tem parada. O ônibus não parava a menos que você pedisse. Nesse trecho você não pode dormir ou vão te levar até a rodoviária da sede do município. A mais de 1 hora dali, e no caminho, os motoristas não paravam de jeito nenhum por causa dos assaltos. Então fui tentando ficar acordado o caminho todo, até que vi as luzes da vila. A uns 100 metros da estrada, me aproximei do motorista e pedi para descer. Disse que eu ia para aquela vila. Ele me olhou com certa incredulidade, ou talvez até com preocupação, e parou ali mesmo na estrada sem encostar o ônibus. Mal consegui descer porque ele não parou totalmente e, ao pôr um pé no chão, acelerou de novo para recuperar velocidade rapidamente. Desci e atravessei a estrada. Peguei meu telefone para avisar ao Júlio que eu já estava lá, mas não tinha sinal nenhum, nenhuma barrinha. Eu tinha esquecido completamente que só tinha sinal, e bem fraco lá no vilarejo, mas nem na estrada nem no caminho tinha. Estava muito escuro e não dava para ver nada, nada mesmo, parecia que eu estava de olhos fechados. Ao entrar no caminho, as luzes do vilarejo sumiam por centenas de metros. Enviei mensagem ao Júlio avisando que já estava lá e indo a pé para sua casa, esperando que, ao receber, ele saísse e me encontrasse no caminho. Porque o pessoal de lá não me conhece e poderia parecer estranho um desconhecido. Chegando à meia-noite, continuei andando no escuro. Dava para ouvir os sons do campo, do lugar deserto, os sons da natureza, só isso. Ao longe, ouvi um cachorro latindo e percebi que não estava tão distante da cidade. Atrás de mim, na estrada, já não se ouvia nada.
Finalmente consegui ver adiante no caminho. Uma luz, finalmente uma casinha estava prestes a aparecer. Algo foi ouvido dali. De trás da casa saiu uma silhueta caminhando em minha direção. Ao lado do caminho, um menino de uns 11 anos que, falando baixinho, me avisou para não caminhar para lá, para não entrar na vila. Ele me disse que algo ruim tinha acabado de acontecer, que eles estavam vindo por ali, não me disse quem eram, eu disse que estava procurando por Júlio, que precisava chegar à casa dele. Vem pra cá, ele me disse e foi em direção às árvores, árvores na escuridão, como se quisesse nos afastar das casas. Hesitei por um momento, mas se havia problemas, se havia bandidos por ali, eu sabia que ia me dar mal. E quando vi que pela rua escura, vindo do vilarejo, se aproximava uma silhueta correndo, decidi seguir o menino em direção às árvores. Martim, pare, Martim. Quando eu estava prestes a alcançar o menino, ouvi uma voz que parecia se aproximar correndo e que me chamava pelo meu nome. Era a do Júlio, a do primo. Voltei para o caminho e o vi se aproximando do vilarejo. Ele era a silhueta, tinha acabado de receber minha mensagem. Eu o abracei, perguntei a ele o que tinha acontecido, se estava tudo bem. Ele quis te levar, não foi? Ele me perguntou. Respondi que o menino disse que algo ruim aconteceu e me pediu para segui-lo. E ele fingiu um sorriso e me disse que não havia nenhuma criança ali, que eu tive sorte dele ter chegado a tempo. Naquele momento, senti meu estômago revirar. Ri porque tinha certeza de que meu primo estava brincando, mas só olhei para ele, acelerar o passo ao mesmo tempo em que me pedia para continuar andando e não olhar para trás. Quando chegamos à casa dele, o avô dele já nos esperava, ele tinha preparado algo para eu jantar. Ao chegar, eu ia perguntar pelo menino, mas Júlio fez um sinal para que eu não fizesse isso. Nos dias seguintes, estive lá e percebi que não havia nenhuma criança como a que vi na vila. E eram tão poucas casas, tão poucos habitantes, que sei que eu teria percebido. No dia em que peguei meu ônibus de volta para a cidade, o primo me acompanhou até a estrada. Já estava escurecendo quando saímos, e quando estávamos passando por aquela parte do caminho em que não se vê nem o vilarejo nem a estrada, já tinha anoitecido. Ele me disse para não olhar para as árvores, para ficar quieto e continuar andando, e eu simplesmente obedeci. Ouvi claramente como se alguém andasse ao nosso lado, mas não vi nada. Para muitos isso pode não ter importância, mas agora que o Júlio, meu amigo, meu primo, me disse que vai ficar um tempo na cidade dele, que eu vá visitá-lo mais. Sinto que vou perder o último amigo que me restava, porque não quero voltar. Veja. Oi, comecei a seguir vocês no Facebook há pouco tempo, mas já faz muito tempo que aparecem os vídeos de vocês para mim, eu gosto muito. Por isso decidi contar minha história aqui com vocês, espero que você leia. Sei que talvez não acreditem nisso, pois só contei a alguns amigos e eles apenas sorriem, achando que minto. Mas há mais testemunhas na minha família, meus irmãos, minha mãe e meu pai, todos nós vivemos isso. Eu poderia jurar para vocês por qualquer coisa que foi real. Só de lembrar ainda me dá medo. Eu sou de Michoacán, de Zamora para ser exato. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 12 anos, por volta de 2017. Nós sempre fomos uma família humilde, meus pais trabalham por dia, não tínhamos luxos nem nada do tipo, levávamos uma vida simples. Meu padrasto trabalhava há anos para a mesma empresa de exportação de frutas. Em abril daquele ano ele foi demitido, mas recebeu uma boa quantia de rescisão. Com esse dinheiro, minha mãe passou para uma oficina mecânica onde meu tio trabalhava e também para uma pequena oficina de cintos e sandálias que meu avô administrava, que sabia bordar à mão. Tudo começou a melhorar. Pouco a pouco, nossa vida ficou um pouco menos apertada. Mas isso durou muito pouco, porque por volta do mês de julho chegaram para morar em frente à nossa casa alguns vizinhos novos. Eles logo ficaram amigos da minha mãe e do meu pai, já que viam que estávamos bem, e parecia que, aparentemente, eles também estavam.
Então ofereceram um negócio para minha mãe investir, mas ela recusou. Disse que já estava satisfeita e, embora pequenos, seus negócios davam lucro. Para eles não foi nada demais. Percebia-se nos rostos e nas atitudes deles desde aquele dia, pois pararam de falar conosco. Porém, ninguém levou para o lado pessoal. São coisas que acontecem, e bem, a vida continuou normalmente até que um dia tudo começou a acontecer. Primeiro começou de forma leve, com situações comuns que se confundem. Começaram a ser ouvidos barulhos estranhos na casa, vozes que pareciam vir de dentro da parede. Depois batiam levemente nas portas, como para chamar nossa atenção, principalmente quando estávamos sozinhos. E embora isso já devesse ter nos alarmado, não considerávamos essas manifestações tão fortes. Até que, de um dia para o outro, minha irmã mais nova, que na época tinha 7 anos, acordava chorando muito forte à noite, dizendo que algo tentava puxá-la para baixo da cama, que via um rosto horrível. Um diabo no espelho do guarda-roupa. No começo, nós não acreditamos, gostávamos de nos assustar com besteiras de terror e achávamos que eram sonhos ou que ela estava inventando. Até que um dia minha avó teve que presenciar aquela coisa tão feia, tão assustadora que minha irmã via. Nesse dia, minha irmã já tinha ido dormir, meu pai e meu padrasto não estavam, tinham saído, minha mãe e meu padrasto não estavam, tinham saído. Minha avó conta que nesse dia ouviu minha irmã chorar muito alto, então correu para o quarto dela, tentou abrir a porta e não conseguiu. Ela diz que por mais que empurrasse, a porta não abria, como se algo estivesse segurando. Ela achou que minha irmã havia se trancado e chorava, então correu ao jardim, pois todos os quartos tinham janela para lá. Quando ela olhou pela janela e viu minha irmã, percebeu que ela ainda estava dormindo, mas estava chorando, de um jeito muito, muito estranho. Ela disse que algo a fez olhar para o espelho do guarda-roupa que estava coberto por uma névoa. E ali havia um rosto horrível, o rosto de uma pessoa morena, muito morena, com olhos tão profundos que parecia que, se você olhasse para eles, se perderia. E uns chifres muito grandes que saíam da testa dele. Minha avó só viu o rosto dele. Ela conta que começou a rezar e que, como pôde, correu e abriu a porta para tirar minha irmã dali. E isso foi só o começo da desgraça que até hoje sinto que nos persegue. Minha avó contou o ocorrido à minha mãe, que nos levou a uma senhora que lê cartas e faz limpezas espirituais. A senhora disse que alguém que morava muito perto tinha jogado uma maldição, um mal muito forte, para que tudo desse errado em todos os aspectos, que aos poucos isso acabaria de uma forma ou de outra com ela, e não necessariamente ela teria que morrer. Mas essa maldição acabaria com tudo, que toda a família sofreria as consequências. Minha mãe não acreditou muito no que essa senhora disse, mas com o passar dos dias, a desgraça foi chegando cada vez mais. Meu avô, que como eu disse, administrava um negócio de sandálias e cintos, caiu de um lugar bem alto e quebrou a perna. Ele ficou muito tempo internado e quando saiu, já não conseguiu mais fazer cintos nem sandálias, então o negócio acabou. Meu tio, irmão da minha mãe, aquele que cuidava da oficina mecânica. Ele começou a cair fortemente no vício do álcool, e por isso esse negócio também foi se acabando. Lá em casa continuávamos ouvindo coisas, vozes que nos chamavam, portas, passos e outras coisas. Assim. Quando tudo piorou, mudamos de casa achando que isso ficaria para trás. Mas estávamos enganados e foi pior porque os fenômenos ficaram irritados, começaram a ficar mais intensos. Minha irmã acordava dormindo em outro canto do quarto. Dizia que sentia como se algo a movesse, mas não conseguia me acordar. Um dia, enquanto descia as escadas, senti claramente como se umas mãos me empurrassem, consegui me segurar no corrimão e só tive alguns arranhões. Mas essa coisa queria nos machucar de qualquer jeito. Depois desse acontecimento nas escadas, as noites passaram normalmente, sem barulhos nem choros dos meus irmãos. Achamos que tudo já tinha passado, mas o azar continuava, já quase não tínhamos dinheiro, só dava para comer. Minha mãe e meu padrasto brigavam muito, isso sempre acontecia, mas tudo ficava pior de alguma forma. Até que uma noite,
Uma noite que jamais vou esquecer. Aconteceu a coisa mais forte que vou contar para vocês nessa história. Já era tarde, quase 11 horas naquela época. Todos nós dormíamos juntos na parte de baixo, onde era a sala. Lá dormiam meus irmãos, meus avós, minha mãe e meu padrasto, todos juntos, em colchões no chão, camas e até nos sofás. Era assim que dormíamos. Medo de tudo o que tinha acontecido nas noites anteriores. Naquela noite, nos deitamos esperando que fosse tranquila, até que ouvimos um barulho forte na parte de cima. Parecia que batiam com força as portas dos quartos. Eu ainda não tinha dormido por causa da insônia, e os adultos também não, pois estavam cuidando da gente. Só meus irmãos dormiam, mas os barulhos tão fortes os acordaram. Minha irmã começou a chorar de um jeito que dava para sentir o medo que ela estava sentindo. Ela chorava desesperada e dizia: "Ele está vindo e está bravo." Todos tentávamos acalmá-la, dizendo que não vinha nada, que eram só barulhos, como sempre, mas não adiantava. Ouvimos alguém descendo as escadas, mas não eram passos normais. Eram passos pesados, como cascos de um animal grande, tanto que você imaginaria que era um touro descendo. As luzes dos quartos ficaram bem fracas, como quando você liga algo que consome parte da voltagem. Não ficamos na completa escuridão, mas as luzes mal iluminavam. Olhamos para a escada de onde vinham os passos e vimos uma figura muito alta parada no meio dela. Ali, todos olhamos para ele, olhamos para aquilo que vinha nos atormentando, aquela coisa tão horrível finalmente se manifestando. Era um homem muito alto, de pele bem escura, com olhos completamente negros, cabelo meio cacheado até os ombros, chifres e cascos no lugar dos pés. Aquele que chamamos de diabo só nos olhava e sorria, não via a reação dos outros. Lembro que comecei a chorar de medo junto com minha irmã, só nos abraçamos e choramos. Minha avó começou a rezar várias orações, mas ele só permanecia nas escadas, então ela começou a rezar uma oração chamada Magnífica. Aí vimos como a expressão dele mudou de um sorriso para a raiva. Enquanto minha avó rezava, minha avó jogava água benta dali, até que aquela coisa subiu pouco a pouco, se afastando da nossa vista. Ouvimos quando saiu. Se ouviu um grito de raiva tão forte do lado de fora da casa, que eu poderia jurar que até os vizinhos ouviram. Minha avó colocou sal e água benta na porta. Mais tarde, acordamos de novo. Ouvimos aquela coisa arranhando a porta dos fundos, as paredes, como se quisesse entrar de novo. Até que, quase amanhecendo, tudo se acalmou. Não podíamos acreditar no que tínhamos visto. Achávamos que tudo tinha sido um pesadelo até sairmos e vermos que a porta estava cheia de arranhões. Naquele dia, minha mãe nos levou novamente a uma mulher, agora uma bruxa, que afirmou que o que vimos era resultado de uma maldição sobre nossa família. Com um trabalho muito forte, com feitiçaria muito poderosa, feita com objetos de cemitério, ela nos protegeu e orientou minha mãe a quebrar os espelhos onde aquilo foi visto. De onde ela saía? Minha mãe tirou os espelhos do guarda-roupa, colocou eles em um saco preto de lixo e levou para um terreno. Ela conta que quando quebrou os espelhos dentro do saco, ele começou a inflar como se tivesse ar. Desde então, nunca mais vimos aquela coisa, nem aquele diabo, mas o azar parece continuar nos seguindo. Ainda vivemos bem, não temos tantos problemas financeiros, mas na família aconteceram muitas coisas. E é difícil não pensar que ainda estamos marcados e que uma parte da maldição continua viva. Sei que esse é um tema pesado. Comunidade e a bruxaria é algo que, mesmo que você não acredite, sempre deixa uma dúvida, um respeito, e talvez seja melhor assim. O que vou pedir a vocês é que, especialmente com isso, por favor, não se sugestionem. Às vezes sentimos que estamos em uma maré de azar, que tudo dá errado e que continua, e acreditamos que é por causa de uma feitiçaria, de um trabalho, de um feitiço, que é impossível sair disso e que é impossível sair disso.
Se vocês têm um lado espiritual, seja qual for, se apoiem muito nele e, por favor, sintam-se seguros. Eu sei que tudo pode ser superado. Embora leve tempo, paciência, trabalho, é possível sair de qualquer fase ruim. Acreditem em mim, não desanimem, precisamos de vocês a todo vapor. Antes de passar para a próxima história, vou lembrar vocês de se inscreverem, porque uma grande porcentagem dos nossos ouvintes não está inscrita. Deem a si mesmos a oportunidade de fazer parte desta comunidade. Vocês não vão se arrepender, e agora é hora de continuar. Viajaremos até os Estados Unidos, até uma estrada em Kentucky. Vamos ver o que encontramos lá. Ou a comunidade Relatos da Noite. Meu nome é Marco e quero contar uma experiência que tive em Kentucky, em novembro de 2018. Não quero convencer ninguém, só contar o que vivi. Até hoje não achei explicação lógica para o que ocorreu naquela madrugada. Na época, eu morava em uma pequena cidade de Kentucky e tocava numa banda. Uma noite, fomos contratados para tocar em um casamento a cerca de 1 hora de onde eu morava. Cada integrante da banda costumava chegar sozinho, mas um colega me pediu carona, porque o carro dele quebrou, e aceitei com prazer. Eu estava especialmente feliz porque tinha comprado há pouco tempo minha primeira caminhonete, uma Ford Escape 2012. Não era nova, mas era minha, paga à vista. Quem já teve algo próprio pela primeira vez sabe o que isso significa. Terminamos de tocar por volta da 1 da manhã, como os músicos nos pagavam. Como havia responsáveis pelo equipamento, não precisávamos ficar. Falei ao meu companheiro que já podíamos ir, pois estava tarde e o cansaço era claro. Kentucky é um estado muito arborizado, cheio de pequenas cidades, algumas praticamente esquecidas. Não há grandes rodovias nessas áreas, apenas estradas alternativas de mão dupla, uma de ida e outra de volta. Deixei meu companheiro em casa por volta das 2h40 da manhã e, para economizar tempo, decidi seguir por essas estradas secundárias. Desliguei a música e dirigi em completo silêncio. Eu estava a 40 milhas por hora mesmo, com limite de 55. É que a noite estava escura demais. A cerca de 30 ou 35 minutos da minha casa, aproximadamente, algo passou muito rápido pelo lado esquerdo da caminhonete. Não consegui distinguir o que era. Continuei seguindo e foi quando vi algo. Um homem estava parado à beira da estrada. Cara, achei estranho. Já passava das 3 da manhã quando nossos olhares se cruzaram. Ele levantou o braço e fez sinal para eu parar. Naquele momento, senti algo muito forte. Algo dentro de mim me disse para não parar, para seguir em frente. E foi justamente então que a caminhonete apagou. E não foi uma pane normal, tudo morreu ao mesmo tempo. O motor, as luzes, o painel. Não ficou absolutamente nada aceso, nada, exceto a luz do meu celular. Eu ouvia barulhos ao redor, mas não tive coragem de descer, não tinha lanterna, só o telefone. Tentei ligar o veículo várias vezes e nada. Eu estava prestes a abrir a porta quando, por reflexo, acionei o farol alto. Puxando a alavanca por 1 segundo, a estrada ficou iluminada. E lá estava o mesmo homem de pé na frente da caminhonete, com o rosto completamente coberto de sangue e uma expressão de fúria impossível de descrever. E soltei a alavanca, tudo voltou a ficar completamente escuro, e então ele começou a bater no capô e continuou batendo. Os golpes eram tão fortes que a caminhonete sacudia como se fosse atacada por força anormal. Fechei os olhos e comecei a rezar. Fechei de novo enquanto girava a chave sem parar. De repente, o motor ligou. Sem abrir os olhos, coloquei a caminhonete em movimento e acelerei. Quando senti que ela avançava com força, abri os olhos. Os faróis iluminavam a estrada vazia. Os faróis iluminavam a estrada vazia. Estava tão intenso que nem notei a velocidade.
Já a quase 80 milhas por hora, quase perdi o controle na curva. Consegui me acalmar quando encontrei uma saída para a interestadual. Ao entrar na rodovia e ver outros carros e caminhões circulando, senti um alívio profundo. Cheguei em casa por volta das 5 da manhã. Só naquele momento percebi algo inquietante. Eu não sabia quanto tempo tinha ficado parado. Pela distância, eu deveria ter chegado antes. No dia seguinte, ao sair para comprar o café da manhã, vi que o porta-malas da caminhonete estava destruído, como se alguém tivesse batido várias vezes com um objeto pesado. Como minha família me perguntou o que tinha acontecido, não contei a verdade. Disse que provavelmente alguns bêbados tinham batido por engano. Meses depois, passei por essa estrada novamente, desta vez durante o dia. Mesmo assim, reconheci o lugar, o exato local onde tudo aconteceu. Ali há uma igreja muito antiga do século XIX e ao lado dela um cemitério. Nunca mais me aconteceu algo parecido, nunca contei isso a ninguém até hoje para vocês. Atualmente moro em uma cidade maior, em uma casa construída nos anos 40. Coisas muito estranhas já aconteceram comigo e com minha esposa lá, mas essa já seria outra história. Olá, Uriel, boa noite. Meu nome é Adrian, tenho 18 anos e sou fã do seu projeto há muitos anos. Conheci o canal pelas minhas primas, que mostraram o vídeo da história da família Berlanga. Desde então, me apaixonei pelo conteúdo, apesar de ser medroso. Adoro ouvir os relatos do canal. Nunca imaginei que escreveria sobre uma experiência minha, mas recentemente algo aconteceu comigo. Mas algo que eu acho que merece existir no Relatos da Noite, algo assim. Tudo começou quando meu melhor amigo, que tem uma barraca de comida, me pediu ajuda por causa da alta temporada. O plano era perfeito. À tarde ganhar um bom dinheiro, e quando terminássemos, ir para a casa dele jogar Gears of War 3 até de madrugada. No primeiro dia, terminamos de vender às 11 da noite, voltamos para a casa dele e começamos a jogar. Logo depois, por volta das 2 da madrugada, nós adormecemos, e pouco depois começou o meu pesadelo. Acordei exatamente às 3h44 da madrugada, senti um frio horrível, algo que penetrava até os ossos, acompanhado de uma vontade imensa de vomitar. Levantei para pegar uma jaqueta e tentar ir ao banheiro que ficava no quintal. Adeus. De repente, ouvi um lamento assustador do lado de fora da casa, bem na porta. Era um som dilacerante. Havia dor e raiva nesse grito. Não consigo explicar o medo que senti. Tentei acordar meu amigo, falei com ele e o sacudi, mas ele não reagia. Parecia estar em um sono profundo do qual não conseguia sair. Fiquei esperando por uns 3 ou 4 minutos que pareceram eternos, para ter certeza de que o lamento não ia aparecer. Não ouvi mais nada, já não havia nada do lado de fora da casa. E enquanto isso, eu lutava contra um enjoo que não tinha passado, pelo contrário, com o susto tinha piorado. Eu não tinha coragem de sair do banheiro. O lamento foi ouvido bem longe e finalmente parou de ser ouvido. O frio e o mal-estar físico começaram a desaparecer, até sumirem completamente. Mesmo assim, não consegui voltar a dormir. Meu amigo acordou às 8h sem dizer nada, e com medo de que ele achasse que eu estava louco, nem falei nada para ele. O que mais me impressiona, olhando para trás, é que isso aconteceu na madrugada do dia 2 de novembro, no Dia dos Mortos. E bom, além disso, a apenas 2 quarteirões da casa dele tem uma unidade esportiva por onde passa um rio. Sinto que são coincidências demais. A data, a proximidade com a água, o frio inexplicável e o mal-estar que sumiu junto com o silêncio daquele lamento. Vocês acham que eu ouvi a chorona? Revisei notícias locais e o Facebook procurando algum relato de assalto ou algum incidente que explicasse os gritos, mas não havia nada.
Felizmente, a temporada de trabalho acabou e não tenho intenção de repetir isso. Tenho medo do que isso possa trazer para a minha vida. Já que minha avó contava que ouvir a chorona é um presságio de doença ou de morte para quem a escuta. Obrigado, Uriel, e obrigado a toda a comunidade pela atenção ao meu relato. Saudações. Olá, Uriel, muito boa noite. Estou escrevendo da cidade de Houston, Texas. Sou Itzel, mexicana, morando aqui junto com toda a minha família. Chegamos há 4 anos. Bom, minha mãe já está aqui há mais tempo com meus irmãos. E embora, graças a Deus, possamos ir e vir para o México, por enquanto moramos aqui. Depois eu conto mais sobre nossa vida em outras histórias. Bom, como eu disse antes, vivi 17 anos da minha vida no México, então histórias de terror no México temos muitas. É por isso que hoje quero te contar 2 histórias de 2 pessoas que trabalharam em funerárias. A primeira é do meu tio, ele se chamava Léo, ou melhor, era assim que a família o chamava. Ele trabalhou em uma funerária muito famosa perto de onde morávamos, no estado de Puebla, na Mixteca Baixa Poblana. O trabalho dele era recolher e levar as pessoas falecidas ao seu destino, para a casa delas, para a funerária, etc. Ele contava pra gente que uma vez teve que levar uma menina que tinha falecido lá em Puebla, e ele teria que levá-la até sua casa em Veracruz. Meu tio começou a viagem no carro funerário com a menina já pronta para o velório. O caminho estava tranquilo, tudo calmo, era de madrugada e meu tio estava viajando pela estrada. Quando, já quase chegando em Veracruz, ele nos contou que, num momento de distração, ouviu barulhos atrás. Embora não quisesse dar importância, olhou pelo retrovisor, tudo parecia normal. Mas quando voltou a olhar para a estrada, freou quase que imediatamente. Uma menina estava parada bem no meio do caminho. Meu tio saiu da estrada para desviar dela e não atropelá-la, mas conseguiu voltar a tempo para a pista sem consequências graves. Ele olhou pelo retrovisor para a estrada para ver se a menina ainda estava lá, mas não havia mais ninguém. A estrada estava vazia. Meu tio diz que naquele momento sentiu um medo estranho que nunca havia sentido, mas ele já estava perto do seu destino, então simplesmente voltou para a estrada e continuou seu caminho. Ao chegar em Veracruz, no lugar onde o corpo seria velado, meu tio ajudou a descarregá-lo. Rapidamente, os familiares abriram não o caixão inteiro, mas apenas a parte que tem um vidro em pé para ver a pessoa falecida. E meu tio, sem querer, a viu. Era ela, era a menina que de madrugada estava na estrada. Meu tio não a tinha visto antes. Ele só sabia que era uma menina, pois conta que outros colegas a prepararam e que ele só teve que levá-la. Mas quando percebeu que era a mesma que tinha visto naquela madrugada até então, sentiu um medo indescritível. Todo esse tempo ele pensou, seria uma menina perdida na estrada, alguém que morava por ali ou uma tentativa de assalto, nada mais. Essa foi uma das razões pelas quais meu tio decidiu deixar o trabalho. Ele não aguentou. Ele dizia que esse emprego não era para todos, que era só para quem tem alma e mente forte ou para quem se acostuma. Mas ele nunca conseguiu. Meu tio faleceu há 5 anos e eu sinto muita falta dele, mas gosto de lembrá-lo através dessa história que hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês. Obrigado. O segundo relato vem de outra pessoa que também trabalha em uma funerária, bem diferente da do meu tio. Na pandemia, o pai de uma amiga próxima faleceu. Vocês devem se lembrar que naquela época não deixavam nem abrir os caixões por causa do vírus. Eles eram enviados envolvidos em muito plástico para não serem abertos. E esse foi o caso do pai da minha amiga. Nos deram as instruções de que sim, poderíamos velar, mas de jeito nenhum poderíamos nos aproximar do caixão e muito menos tentar tirar o plástico para abri-lo. Enfim, chegou o dia do sepultamento. A carruagem chegou para transportar o corpo enquanto as pessoas que a acompanhavam iriam caminhando atrás dela até o cemitério. O motorista não sabia o caminho, então pediram que eu fosse junto para orientar e aceitei.
Decidi me aproximar e puxar conversa com o senhor. O básico. Há quanto tempo ele trabalhava lá e se ele tinha medo ou não do trabalho dele? Ele me respondeu que não, porque com o tempo a gente se acostuma, claro, se você conseguir. Com muita curiosidade perguntei: escuta, e o senhor fazendo isso já foi assustado alguma vez? Ele riu, porque acho que perguntei algo óbvio, e me respondeu que sim. Imediatamente perguntei se ele podia contar alguma história, e então ele começou. Ele relata que precisou buscar um corpo vindo dos Estados Unidos no aeroporto da cidade do México. O caixão foi entregue à funerária por volta das 6 ou 7 da noite. O destino era o sul de Puebla, cerca de 8 horas de viagem. Para chegar, era preciso passar por uma estrada muito deserta, cheia de curvas e morros, uma estrada que leva para Oaxaca. Ele conta que por volta das 11 da noite, quando ainda faltavam cerca de 2 horas para chegar, começou a ouvir barulhos. Atrás, não barulhos de fora, mas de dentro da carroceria. Eram fortes e constantes, como quando você bate em uma porta, mas com ódio, como se alguém vivo estivesse trancado ali dentro. O quê? O caminho começou a ficar pesado e a caminhonete começou a falhar. Os freios não queriam responder direito. Comunidade. Foi aí que eu fiz de novo a pergunta para o senhor e ele não teve medo. Ele, sorrindo, me disse: não, filha, quando a gente já pega o jeito do trabalho, já sabe o que fazer. Nesses casos, eu só falei com o senhor e disse: olha, já estamos quase chegando na sua casa para que volte a estar com sua família. Para que descanse em paz, por favor, fique tranquilo. Eu prometo que já estamos quase chegando, logo estarei em casa de novo. Ele me disse que imediatamente parou de ouvir barulhos, o caminho deixou de parecer pesado e a caminhonete parou de falhar. É assim que sabemos de onde somos, de Puebla. É muito comum falar com os mortos, já que dizem que eles continuam ouvindo. Fala-se com eles para prepará-los para o momento do velório. Dizem que assim até eles colaboram com o que estão fazendo e ficam molinhos. Ou como neste caso, quando o senhor da funerária falou com o falecido e tudo se acalmou. Obrigado, Uriel, e obrigado, comunidade. Se esse relato chegar a sair no podcast, um abraço, um salve. Agradeço a vocês pela paciência nesta nova pausa. De verdade, eu sei que muita gente precisa dos seus relatos no dia a dia para escapar um pouco dos problemas. E agradeço a vocês por serem tão compreensivos e por me esperarem em momentos como este. Prometo a vocês que estamos tentando melhorar e espero que percebam isso. Já está quase pronto esse novo lugar, esse novo cantinho em casa para gravar e está indo. Vou avisar vocês quando já estivermos gravando de lá, esperando melhorar o áudio cada vez mais. Para vocês, se agora ouvirem um pouco de eco é porque estamos literalmente no meio do processo, então provavelmente essa gravação tenha mais eco do que as do ano passado. Mas isso vai mudar, isso vai ser controlado e vai melhorar muito quando estiver pronto, então não se preocupem se agora não estiver assim. Lembro que meu livro ainda está disponível em várias livrarias, mas não em todas. Obrigado a vocês que já compraram, mas se encontrarem, comprem ou avisem onde está, porque ainda tem gente procurando por ele. Vamos continuar com mais histórias nesta longa noite. Obrigado. Olá, Uriel. Faz aproximadamente 1 ano que te ouço e hoje finalmente criei coragem para te contar minha história. Sou sua fã do Peru, meu nome é Lia e moro em uma cidade de Ajaúca, no centro do país. Desde que nasci, durante 15 anos, minha família e eu moramos em uma casa alugada. Nunca foi nossa, mas foi meu lar durante toda a infância e é uma casa que jamais consegui esquecer. Era uma casa de 2 andares. No primeiro moravam meus pais, minhas irmãs e eu. No segundo andar morava a dona, embora quase nunca estivesse lá, porque morava em outra cidade. A casa era ampla, de cimento e tijolo,
algo que sempre chamava a atenção, porque em toda a rua as outras casas eram de barro. Eu tinha cerca de 4 anos quando as coisas começaram a acontecer. Uma noite eu estava no meu quarto com uma das minhas irmãs. Tínhamos uma cama e uma estante para bichos de pelúcia e bonecas. Atrás dessa estante tinha uma porta que dava para um corredor e para a escada que subia para o segundo andar. Minha irmã e eu estávamos brincando na cama quando vi um homem saindo daquela porta atrás dos meus brinquedos. Ele era baixinho, um pouco gordinho, não corria, não fazia barulho, simplesmente apareceu. Eu olhei para ele e disse para minha irmã: "Olha, tem um homem ali." Ela virou e viu, não disse nada, me pegou no colo imediatamente e fomos para a sala. Desde então, vimos o mesmo homem passar de uma porta a outra, mas agora em velocidade anormal. Com o passar dos anos, minha irmã e eu conversamos muitas vezes sobre isso, e sempre concordamos na descrição. Não foi imaginação, nós duas vimos a mesma coisa. Com o tempo, entendemos que essa não seria a única experiência. Minha irmã mais velha passou a viver algo bem mais intenso. À noite, ela sentia que alguém se sentava na cama dela, depois esse peso descia para o peito dela como se tirasse o ar. Ela não conseguia se mexer nem gritar até conseguir abrir os olhos. Na frente dela via um homem vestido com camisa e chapéu quando finalmente gritava. Meus pais entravam correndo no quarto dela, mas nunca encontravam nada. Claro que isso não aconteceu só uma vez, aconteceu por muitas noites seguidas. Foi tão traumático que ela não queria dormir sozinha e pedia minha companhia por medo. Minha mãe, desesperada, começou a rezar e a jogar água benta por toda a casa. E como acontece muitas vezes, por um tempo as coisas se acalmaram, mas algo ficou claro com os anos. Aquela casa não reagia igual com todo mundo. Nunca me fizeram mal. Houve muitas ocasiões em que fiquei sozinha por horas, esperando meus pais voltarem do trabalho, e minhas irmãs da universidade nunca me assustaram. Mas se eu os via, não era só um, às vezes via uma garota, outras vezes um senhor, outras vezes um jovem. Meus pais me disseram que se eu os visse era para não dar atenção, que era só sair do quarto, e foi isso que fiz durante anos. Às vezes eu os ouvia chorar, outras vezes sentia a presença deles, mas nunca foram maus comigo. Com as visitas era diferente. Todo parente que ficava para dormir acabava passando por alguma coisa. Não conseguiam descansar, sentiam que alguém os tocava, ouviam barulhos. Alguns tinham coisas jogadas neles, utensílios de cozinha, bichos de pelúcia, bonecas. Ninguém queria ficar muito tempo. Certa vez, uma tia veio com a filha e o namorado e usaram a cama da minha irmã. Naquela noite, o rapaz perdeu o sono. No dia seguinte, ele disse que sentiu uma mão roçando o braço dele de madrugada, no escuro, onde ele sabia que não havia ninguém. Ele dizia que era uma mão suave, como de mulher, e a gente não tinha contado nada para ele. Claro, e é óbvio, ele nunca mais voltou. Eu me acostumei. Essa casa foi meu lar durante 15 anos. Cresci lá e, embora pareça estranho, digo para vocês: comigo, eles não foram maus. Quando finalmente nos mudamos para nossa própria casa. Juro para vocês que doeu ir embora, posso confessar uma coisa? Voltei algumas vezes sozinha para aquela casa, ainda tenho a chave, a dona quase nunca está lá. E toda vez que eu entro, aquele clima ainda está lá, o frio, a sensação de que alguém está te observando, como se o tempo não tivesse passado. Aquela casa nunca esteve vazia. Boa noite, Uriel e comunidade Relatos da Noite. Meu nome é Alexander. Há alguns anos me mudei para Guadalajara para estudar, vindo do meu povoado. Sem chance de seguir a carreira que queria, alguns amigos me convidaram para morar com eles. No apartamento deles tinha um quarto livre,
O lugar ficava entre o bairro Americana e Santa Terry. Era um apartamento velho, descuidado, típico de estudantes que entram e saem sem dar muita manutenção. Desde a primeira vez que fui visitá-los e senti algo estranho, um incômodo difícil de explicar. Eu precisava de um lugar urgente e aceitei ficar. Meu quarto era pequeno, claro, uma cama de solteiro, um guarda-roupa e mal tinha espaço para andar. A porta não tinha maçaneta, uma vez ela emperrou e quebraram para abrir, então ficou um buraco circular que dava direto para a sala. Por ali, facilmente dava para enfiar uma mão. Eu tenho o sono muito desregulado, costumo acordar de madrugada, mas na primeira noite lá não foi isso que me acordou. Senti um formigamento que percorreu meu corpo inteiro. Entre dormindo e acordado, vi uma silhueta em pé, bem ao lado da porta. Parecia a de um homem magro, um pouco curvado, de estatura média. Ele não se movia, não fazia barulho, só estava ali. Não dei importância. Achei que era minha imaginação ou algum efeito da medicação que eu tomava. Naquele momento, me virei e só tentei dormir. Mas na noite seguinte aconteceu a mesma coisa, e na outra, e na outra, e na outra. Só que cada vez estava em um lugar diferente, às vezes ao lado da minha cama, outras vezes do outro lado do quarto. Nunca se aproximava, nunca falava com o tempo, e agora é difícil para mim dizer isso. Eu me acostumei com a presença dele quase no final do semestre. Certa noite, bebendo na sala, perguntei entre risadas se alguém já viveu algo estranho no apartamento. Um dos meus colegas de quarto me olhou e perguntou: "Você nunca viu nada no seu quarto?" Falei que não, só para ver a reação dele. Ele me contou que da sala, através do buraco da porta, muitas vezes dava para ver alguém parado dentro e que quando ele ficava lá, só ouvia barulhos, como se tivesse alguém ali. Uma vez ele falou do quarto dele achando que eu estava no meu, mas eu nunca contei o que via. Pouco tempo depois, o quarto ao lado ficou livre, era um pouco maior, então decidi me mudar e foi aí que tudo piorou. Não sei se ele não gostava de ficar sozinho ou já tinha se acostumado comigo, mas parecia não querer que eu estivesse no outro quarto. Cada vez que eu fechava a porta, ele vinha e batia nela, não eram batidas normais, eram pancadas fortes, desesperadas. Meus colegas de quarto nunca batiam assim, eles gritavam do lado de fora ou simplesmente abriam a porta. Além disso, surgiram ruídos constantes. No quarto que deixei, às vezes sem explicação, minha Alexa tocava minhas playlists. Um dia apareceram baratas do nada só no meu quarto e eu me sentia cada vez mais cansado. Ao voltar para meu povoado, minha mãe dizia que eu parecia doente, com aparência ruim, como se não estivesse comendo, até parecia morto. As coisas continuaram piorando. Portas que batiam sozinhas, luzes que se apagavam sozinhas. Decidi procurar outro lugar o mais rápido possível. E, assim que me mudei, tudo mudou. A sensação de peso, de cansaço desapareceu. Eu dormia melhor, me sentia diferente a cada dia. Parecia que eu estava recuperando algo que tinha perdido. Meus colegas da escola perceberam, me perguntaram o que eu estava fazendo. Disseram que eu parecia muito mais saudável e hoje estou muito melhor. Não sei o que era aquilo que estava naquele apartamento, nunca vi de frente, nunca falou comigo. Só sei que algo ficava comigo ali. E desde que fui embora, nada disso voltou a acontecer comigo. Olá, comunidade, sou Adriana de Cancún e esta é minha segunda história aqui. Devo confessar que quase não me acontecem coisas paranormais, mas isso que vou contar foi sem dúvida a coisa mais forte que já me aconteceu e até hoje continua me marcando. Tudo ocorreu em Mérida, Yucatán. Meu marido e eu decidimos passar o final de ano lá. Chegamos no dia 31 de dezembro pela manhã, por volta das 9 horas. Como o Airbnb só permitia acesso até as 14h, saímos para tomar café e passar o tempo.
Fomos ao mercado de São Benito, né, um lugar muito conhecido. Lá tem barracas de comida, artesanato e muitas outras coisas. Lembro que, indo ao local recomendado para o café da manhã, passamos por uma barraca que vendia figuras religiosas. Entre todas havia uma figura da Santa Morte do tamanho de uma pessoa adulta. Quando a vi, falei para o meu marido: "Olha, amor, é uma figura muito grande." Ele só respondeu que sim. Não fizemos mais nenhum comentário e seguimos nosso dia normalmente. Tudo foi tranquilo, recebemos o ano novo, nos divertimos e já de noite fomos dormir. Foi aí que tudo aconteceu. Sonhei que estava com minha avó materna e com uma das minhas tias no sonho. Pedi ajuda desesperadamente, dizia que algo estava me atormentando. Em um momento, virei para o meu lado direito e vi um corredor longo e escuro. A partir daí, começaram a aparecer 3 figuras, como se fosse uma cena de filme de terror. Tentei focar a visão e vi que uma delas tinha o rosto branco, se inclinava e me olhava fixamente. Pouco depois, apareceram as outras 2. Nesse instante, senti um medo que percorreu todo o meu corpo e, de repente, o cenário mudou. Já não estava mais com minha avó ou tia. Agora eu me via deitada ao lado do meu marido no Airbnb, onde estávamos dormindo. E o mais assustador foi que senti que já não estava mais sonhando, que tudo tinha se tornado real, que eu estava vendo meu corpo. Meu marido dormia de barriga para cima. Vi como algo o levantava enquanto ao mesmo tempo cobria sua boca. Parecia que ele estava se sufocando. Naquele momento, vi claramente uma sombra sentada na cama. Quis gritar, quis me mexer, mas meu corpo não respondia. Senti um desespero que nunca tinha experimentado. De repente, senti algo me apertando, tornozelos ardendo e como se me puxassem. Virei o olhar para os meus pés e vi aquela figura. Sentia que ela estava me puxando para perto dela. Olhei novamente para o meu marido e vi medo em seu rosto. Via ele lutando para respirar, como se aquela sombra também quisesse levá-lo. Naquele momento, a única coisa em que pensei foi que, se alguém tivesse que ir embora, que fosse eu e não ele. E logo depois desse pensamento, eu acordei. Consegui abrir os olhos. Meu marido se levantou e começou a tossir forte. É importante dizer que ele já estava com tosse e gripe dias antes, por isso, na hora, não associei ao sonho que tive. Perguntei se ele estava bem, ele disse que sim e voltou a dormir. Não consegui dormir logo. Meu coração estava acelerado, e o que mais me assustou foi que meus tornozelos realmente estavam ardendo. Além disso, eu estava deitada de costas, exatamente como no sonho. Comecei a rezar. Só assim consegui me acalmar e, com o tempo, voltar a dormir. No dia seguinte, contei tudo para o meu marido e comecei a chorar enquanto falava. E realmente tinha sido o sonho mais intenso que já tive. Quando terminei, ele me disse com uma voz muito séria que também tinha tido um pesadelo naquela noite. Um pesadelo terrível. Ele não quis me contar mais, mas tenho certeza de que aconteceu algo com nós dois, que aqueles sonhos não foram normais. Até hoje, não entendo o que aconteceu nem porquê. Não sinto que tenha feito algo errado, nem que tenha faltado com respeito a nada. Agora vejo as coisas de outra maneira. Que agora, mais do que nunca, vou respeitar todas as crenças que não compreendo e não vou fazer nenhum comentário a respeito. Obrigado, Uriel, pelo espaço, né? Obrigado à comunidade por me ouvir e tenham muito respeito pela Santa Morte. Boa noite